que favorece o crescimento dela, né? Lembrando que essa água não tem nenhum tipo de inseticida, nada. E o vídeo do vaso do parafuso tá um sucesso, já passou de 400 mil. Chega de café e vamos ao que interessa, que é suculentas. E daqui a pouco eu quero vir falar disso aqui, ó. Plantei ao mesmo tempo essas letícias, mesmo substrato, é importante frisar isso. Essas aqui parece que até encolheram e essas estão crescendo. O que será que está acontecendo aqui? Daqui a pouquinho então eu venho explicar para vocês o motivo dessas aqui tá tão pequenininha e essas já estarem crescendo e tão bonitas. E um grande medo de quem cultiva cactos e suculentas é a rega. Tem gente que diz que as suculentas não precisam de água, suculentas e cactos, né? Que não gostam de água e molham assim o mínimo possível. Todos nós queremos ter plantas lindas, saudáveis, viçosas, né? Com aquele brilho que quando chega alguém assim enche os olhos, né, gente? E para isso nós precisamos dar condições para elas, que além do substrato, adubação, o local adequado, saber se ela é de sol ou de sombra, nessas condições está a rega, gente, que é muito importante também. É mito dizer que as suculentas não gostam de água, que elas não precisam de água. É claro que algumas precisam de mais um pouquinho, outras de menos. As que têm as folhinhas mais gordinhas, tipo as agavoides, essas precisam de um pouquinho menos de água, porque elas já armazenam muita água nessas folhas gorduchas aqui. Mas também precisam de água, é claro. No inverno aqui no sul a gente chega a ficar 20, 30 dias apenas com uma rega, né? E essa semana a Fábio já fez 2 regas. Eu mesmo aqui tô suando, tá calor, aquece, seca muito ligeiro. Então a gente precisa aumentar essa rega. O problema acontece quando tu aumenta essa rega e teu substrato não está preparado. E o medo de regar acontece quando teu substrato não está preparado. Olha como é soltinho esse substrato aqui, ó. Vocês acham que aqui vai parar a água? Não para, a gente pode regar e inclusive pode ficar na chuva, tá? Tu não precisa ter medo de regar um substrato tão aerado como esse aqui. E já que eu toquei no assunto de substrato, daqui a pouquinho eu vou vir falar, tirar uma dúvida do pessoal que me pede aí sobre o Estrela Gaúcha, se a gente agora usa só o Estrela Gaúcha, se é quando a gente planta no jardim aqueles vasos enormes, se ali foi usado só o Estrela Gaúcha também, se a gente usa aquele substrato antigo que a gente usava, né? Daqui a pouquinho eu venho tirar essa dúvida então. Mas e afinal, qual o problema dessas letícias aqui que o Vander mostrou no começo do vídeo? Mas antes, olhem só aqui, gente, em cima da mesa, ó. Quem é que viu lá no nosso Instagram o Reels que o Vander montou ontem? Com essa combizinha aí, ficou um charme, né, gente? E esse Reels aqui foi feito bem para mostrar 2 paixões que nós temos, né? Que são jardim, as plantas, né? E viagem, por isso a combizinha. Vocês sabiam que durante muito tempo era nosso sonho ter uma Kombi, né, Vander? Sim, plotar ela, fazer toda estilosa ela, né? Isso aí é vender suculenta por aí. Nossa, nós pensamos muito nisso durante muito tempo. Depois a gente foi deixando de lado, foi vindo outras ideias, né? E nós temos um monte de carrinhos, assim, de miniaturas de Kombi. Até lá no jardim tem uma que já viu lá junto com os poltrona de sogra, né, Vânia? Tem uma combizinha por causa dessa paixão, que teve um tempo, assim, que a gente só pensava em Kombi. E quem acompanha nós no Insta já sabe que a gente gosta de viajar, né? A gente Sim, mostra tudo já lá. acompanhe lá, porque a gente sempre mostra tudo, os lugares para onde a gente vai. Mas vamos voltar aqui para as letícias. Deixa eu já tirar a dúvida que muita gente vai pedir, que nem pediram lá no Insta. Isso aqui é uma Pachypodium Saundersii, tá? Aquela planta exclusiva, porque ela tá diferente das outras, né? Ela entortou, ficou uma planta única, ficou bonitona aí, né? O que tá acontecendo com as letícias? Bom, gente, como o Vander já falou, né, elas foram plantadas ao mesmo tempo, era o mesmo tamanho de mudas, a gente tirou tudo das floreiras lá na frente e também ficaram no mesmo lugar, ou seja, pegando a mesma luminosidade. E essas aqui, elas literalmente diminuíram, né? E elas não têm problema nenhum, gente, não estão doentes, não estão com nenhum tipo de problema. A única coisa que aconteceu aqui
é que essas aqui faltou água para elas, por isso elas ficaram assim. Enquanto que essas aqui foram regadas o suficiente para elas se desenvolverem, essas aqui não. Elas não ganharam quase água, ganharam assim só para sobreviver, sabe? Mas não para se desenvolver o tanto que elas precisam. Já que não tem problema nenhum com elas, é só regar, é só dar a água suficiente que elas precisam, que elas vão se desenvolver, vão ficar como essas aqui, vão crescer e na verdade até essas aqui elas já estariam bem maior, gente, se elas estivessem ao tempo recebendo água da chuva ou mais água, como essas que eu tenho aqui do lado, olha só. São letícias já adaptadas ao tempo e recebem água da chuva, olha como que elas se desenvolvem bem. Olha quantos filhotes que vai saindo, são plantas viçosas, saudáveis, tem aquele brilho que eu falei. Então, gente, eu tenho visto muitas suculentas por aí, pequenininhas, assim como essas letícias, sem brilho, quase sem vida, só sobrevivendo. E dá pra ver que é só falta de água. Vamos dar água para as plantinhas, gente. Se elas estiverem com o substrato que é o adequado para cactos e suculentas, pode dar água, pode regar de mangueira, pode deixar na chuva ou pelo menos até escorrer água por baixo do vaso, assim, molhar bem. E falando em letícias, é claro que eu tinha que mostrar as minhas aqui, que são a minha paixão. Vocês já sabem, né? Fico aqui ao tempo. Olha como elas estão lindas, cheias de filhotinhos. E já vou também tirar uma dúvida aqui do pessoal que pergunta se as nossas letícias não dão flores. Olha só essa floreira. Tá cheia de flores, né? É que não deu tempo, gente, mas já vamos cortar essas flores todas aqui. Não que seja obrigatório tirar as flores da letícia, mas como nós aqui fizemos mudas delas, então a gente sempre tira as flores, né? Porque nós precisamos de toda a energia da planta nas mudinhas. E quem é que lembra que aqui essas letícias era apenas um carreirinho que o Wanner colocou? Olha o tamanho que tá isso aí, um monte de muda. Que coisa mais linda que tá, né? Como se desenvolve bem ao tempo a letícia. E isso que o Wanner tá toda hora com aquela tesoura dele, nervosa, né? Aqui tentando não, tirando mudinhas quando eu não vejo, porque senão eu não deixo mesmo, gente. E já que estamos falando bastante sobre rega, uma dica ligeirinha aqui, ó. A glauca precisa de mais água que as demais suculentas. Ela precisa de um substrato também que retenha um pouquinho mais de umidade, tá? Um substrato meio comum para a glauca tu vai acertar, tá bom? Porque ela precisa mesmo de mais rega, então esse substrato não precisa ser tão aerado assim, a não ser que tu esteja disponível a regar ela bem mais vezes, né? Mas nesse substrato aqui é diferente já das demais plantas. Um assunto para um vídeo aí, 1 hora só sobre glauca, o que vocês acham? E no vídeo passado a gente falou um pouco aí das plantas exclusivas, né? O site foi um sucesso, quem faz parte do grupo VIP lá no WhatsApp recebeu então em primeira mão aí o link do site e praticamente esgotou as plantas que a gente tinha colocado, né? Aqui tem algumas ainda, mas a maioria já está vendida. A gente já enviou algumas, agora segunda a gente vai mandar o restante. E lá no site sempre vai ser exclusivo mesmo, né? A gente vai manter ele lá no grupo. Plantas adaptadas ao sol, como vocês estão vendo, hoje está um sol para cada planta aqui, né? Muito quente. E estão adaptadas mesmo, ó. Inclusive as glaucas, letícias, gibifloras, bastante. As glaucas foram um sucesso, né? As colônias que a gente postou logo esgotou. Então o pessoal está gostando demais e convido vocês aí a participar do grupo VIP também. Daqui uns dias vai ter uma Black Friday. A gente vai sempre inventar umas coisinhas por lá. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma gila, que a Fábio fez um vídeo esses dias e o pessoal tá apavorado com o tamanho dessa gila, se ela fica tão grande assim mesmo, se a gente tem ela para mostrar. Eu vou mostrar aqui no YouTube para vocês também. Primeiro agora eu quero falar do substrato então, se a gente usa o Estrela Gaúcha, se a gente não usa, o que a gente faz aqui no jardim onde precisa muito substrato. Deixa eu mostrar o Estrela Gaúcha primeiro, para quem tá chegando novo no canal. Olha que substrato lindo, gente. Completíssimo, tu não precisa misturar nada nele, tá? E esse aqui é o que a gente faz aqui, ó, que a gente usa no jardim. São dois ótimos substratos, porém esse nosso aqui é mais pesado, não dá para enviar via transportadora ou correio, né? Já aquele Estrela Gaúcha a gente tem disponível no catálogo, tem o base também que eu já vou falar. E o que eu faço aqui no substrato para o jardim?
A gente monta esse aqui, a gente até já tem vídeo explicando como montar esse substrato, mas eu sempre aplico um pouco de estrela gaúcha junto aqui, ó, nesse nosso. Os vasos da coleção eu aplico só o estrela gaúcha. Quando é em maior quantidade no jardim, eu mesmo, a gente aqui, eu e a Fábio montamos o substrato, mas eu sempre vou aplicar estrela gaúcha junto, porque vocês sabem que a gente não disponibiliza micro-organismos separados para vender, né, os EMs, mas o estrela gaúcha tem, e eu quero trazer para esse substrato os micro-organismos que tem ali. Então é o que eu faço, eu sempre vou misturar o estrela gaúcha no substrato que a gente prepara aqui para o nosso jardim, ó. E o resultado vocês já estão cansados de ver aí, né? Em todos os vídeos que a gente mostra, as plantas muito saudáveis e principalmente com a imunidade lá em cima. Mas antes de irmos lá no jardim ver aquela baita gila, deixa eu falar um pouquinho do substrato base estrela gaúcha, que agora tem no catálogo também. Tem o estrela gaúcha e tem pacotes maiores, assim, ó, para vocês usar fundo de vaso. Tá? É assim que ele tá lá, substrato para o fundo do vaso. E tem gente em dúvida de como usar, e eu vou explicar agora aqui, ó. Aqui eu tenho um vasinho, lá do Mimos da Fábio, e deixa eu fazer um esquema aqui, ó. Um substrato que é muito mais em conta, porém não vem adubado, não vem com muitos nutrientes que tem o estrela gaúcha, tá? Mas é aquele substrato para fundo do vaso. E próprio para cactos e suculentas, viu, gente? Isso é fundamental. Vocês viram que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu botar ali de novo. Um pouco mais da metade do vaso. Agora sim, eu venho com a minha planta e aí coloco estrela gaúcha. E por que a ideia então do substrato fundo de vaso? Para sair mais em conta, né? O pacote vem bem maior. E aí fica mais acessível. E olha aqui, ó, coloquei o substrato estrela gaúcha em cima. Cada vez que eu for regar agora, todos os nutrientes que tem no estrela gaúcha vai tomar conta do vaso, vai descer, né? E usando dessa forma a gente tem certeza que a nossa plantinha vai estar bem nutrida. O substrato estrela gaúcha aí tá aprovadíssimo, né? Muita gente que comprou já tá comprando de novo. A gente em alguns pedidos está mandando amostras para o pessoal conhecer. E aí alguém pode dizer assim, Wanda, meu substrato é bom, mas ele não é tão aerado. Tu pode usar o substrato base, fundo de vaso, para misturar no teu substrato que não é tão aerado assim. Se tu já tem um substrato legal e queira melhorar a condição de drenagem dele, o substrato base vai resolver teu problema. Olha aqui, ó. Que beleza! Casca de pinos, casca de arroz, perlita. E falando em substrato, a gente tem vários vídeos no canal sobre substrato. Mas se vocês quiserem que a gente atualize um aí, ajudando a fazer teu substrato, a entender melhor o substrato, a composição, a adubação, a gente promete fazer um outro vídeo novinho em folha para vocês. Esses dias eu fiz um vídeo mostrando a gila, assim, ó, no pote 11, né, que ela ficou gigantesca, né, no videozinho lá, apareceu muito rápido tudo. Nós temos as gilas para venda assim no pote 11, que é esse tamanho aqui, mas eu tenho que mostrar para vocês o tamanho que ela fica. Ela fica uma echeveria gigantesca, gente. Quem é que já viu aí uma gila adulta super grande? Nós temos uma aqui para mostrar para vocês. Olha o tamanho que ela fica. Que lindeza, né? Quem vai dizer que uma plantinha desse tamanho aqui no pote 11 vai se transformar nessa gigantona, e ela tem muito para crescer ainda, pessoal. Lá no vídeo eu agarrei ela no colo como se fosse muito fácil, mas gente, ela é enorme, super pesada, tá num vaso grandão. Ela tem pruína, por isso é branquinha assim, com essas folhas com rosadinho em volta. E essa nossa fica aqui ao tempo, aqui no jardim, pegando sol e chuva à vontade, o que favorece o crescimento dela, né? E também um vaso enorme que ela está. E aí, gente, gostaram de conhecer a nossa gila grandona, gigante? E durante aqui as gravações recebemos lá no Insta uma enxurrada de dúvidas. Eu fiz uma enquete por lá e o pessoal mandou um monte de dúvidas, né? Algumas eu ia aproveitar nesse vídeo aqui, mas a gente resolveu então fazer um próximo vídeo somente com as dúvidas que estão vindo lá agora. Uma delas é essa: o que fazer com uma planta que queimou? Como proceder agora?
Tem recuperação ou não tem? Então no próximo vídeo vocês vão ver essa dúvida de adubação, qual adubo melhor, como aplicar o adubo, né? Como fazer uma adaptação. E, enfim, a gente vai ler lá os comentários de vocês, vamos escolher as mais recorrentes e a gente vai fazer um vídeo então especial com essas dúvidas que tá vindo lá, tá bom? E voltando à rega, tem muita gente que tem medo de fazer isso aqui, ó, regar com mangueira. Elas adoram banho de mangueira e com certeza gostam de água sim, gente. Elas só não gostam daquele substrato que fica segurando essa água por muito tempo, tá? Como vocês estão vendo, ó, essa água tem que entrar, mas tem que sair logo, ó. Olha só como tá descendo, fácil, fácil. E aqui nós regamos as nossas suculentas com a irrigação que tem aqui. A gente recolhe a água da chuva, às vezes com a mangueira, né? Mas tem aqueles vasos que não dá para molhar porque a água não penetra direito, né? Que nem o caso desse aqui, ó, que é muito fechadinho. Então, olha só como que a gente rega esse tipo de vaso aqui. É claro que esse vaso aqui ele fica ao tempo, então quando chove, né, muitos dias de chuva, aí não precisa eu me preocupar, né, porque ele molha bastante, molha bem. Mas agora, no caso, faz alguns dias que a gente não tem chuva, né, veio só umas garoas aí, então é preciso molhar. Pode ver que elas estão bem murchinhas com esse calorão. E aí é só mergulhar dentro de um balde com água, gente, simples assim. Lembrando que essa água não tem nenhum tipo de inseticida, nada. Olha que beleza, dá até vontade da gente entrar, né, em um balde assim de água, coisa bem boa. Eu molho as minhas conchas assim também. Pode até deixar um tempo aqui e depois... Não, a aluna tá dizendo, acho que tem que ter, mas deixar mais. Tá com sede, ó. Tá vistoriando. Olha só, água. tá com sede. E prontinho, ó, tá regado o nosso vaso, encharcado, correu água por baixo aqui. E assim a gente rega muitos outros vasos aqui em casa. As conchas, como eu já falei, a guirlanda pode ser regado assim. Dá super certo. E o vídeo do vaso do parafuso tá um sucesso, já passou de 400 mil visualizações e a gente só tem a agradecer, né? Muito obrigado mesmo. A gente tá mesmo muito feliz com esse lindão. Quem não viu o vídeo ainda, né? A gente vai deixar o card no final aqui do vídeo para vocês assistirem também. Porque deu um trabalhinho para nós mudar, né? Mas não foi tanto assim, né? É, a gente até achou que ia ser pior, sim, mas foi tranquilo. E tá ele aqui, ó, enfeitando aqui a nossa frente. Chama a atenção de todo mundo que passa aqui na rua. Não tem como não chamar, né? E hoje eu vou dar o tchau pra vocês aqui, ó, do lado da minha lágrima de Cristo. De propósito, só pra vocês verem a lindeza que tá essa floração dela. Tá um espetáculo, né, gente? Ô, planta linda! Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal quem ainda não for inscrito e tudo de bom, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau! E já que o próximo vídeo vai ser de muitas dicas, que tal deixar nos comentários aí que dúvida que tu tem em relação ao cultivo das plantas, de suculentas, de cactos? De repente no próximo vídeo ela pode ser respondida. Até o próximo vídeo então e tudo de bom para vocês!